Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje, na continuidade da celebração do domingo ontem, que nós celebrávamos, a solenidade de todos os santos, o mistério da igreja. A igreja, que é o corpo místico de Cristo, que tem como alma viva o Espírito Santo, tem como que 3 níveis. Um primeiro é aquele que nós chamamos de a igreja militante, ou a igreja peregrina, que somos todos nós, filhos e filhas de Deus pelo batismo, que chamados à fé em Cristo, peregrinamos neste mundo, no meio de tantas contrariedades, lutas, alegrias, tribulações, consolações, e fazemos nesse mundo a nossa jornada de santidade, de conversão, em direção à pátria definitiva, que é a Jerusalém Celeste. Um segundo nível da igreja é aquele que nós chamamos de a igreja padecente, que é composto de todos aqueles irmãos e irmãs nossos, que também tendo peregrinado neste mundo, terminado o curso de sua vida, purificam-se para entrar plenamente na visão de Deus na eternidade. Eles estão naquilo que nós chamamos de purgatório, aquele estágio de purificação. E por último, um terceiro estágio, é aquele que nós chamamos de a igreja triunfante, a igreja gloriosa, também composta dos nossos irmãos e irmãs, os santos, que já contemplam Deus face a face na eternidade e intercedem por cada um de nós. A alma da igreja, como dizia, é o próprio Espírito Santo, é a caridade divina que une céu e terra, une os fiéis que estão na glória, une os fiéis que estão se purificando e une os fiéis que ainda peregrinam neste mundo. Ontem nós celebrávamos o mistério da igreja triunfante, os santos e santas que contemplam a Deus, que intercedem por nós, que são modelos para nós no caminho de santidade que todos nós devemos fazer. Ali, diante do trono e do Cordeiro, existe uma multidão incontável de homens e mulheres de todos os povos, línguas e nações, aqueles que nós chamamos de os santos canônicos, e uma multidão incontável de homens e mulheres também não conhecidos dos outros, mas conhecidos de Deus, que por buscarem viver a fé no Cristo Salvador, também, terminado o curso da sua vida, entraram na glória eterna. Esses nossos irmãos intercedem por nós com grande misericórdia. Eles mesmos são para nós um estímulo para que nós perseveremos na luta para chegarmos à alegria definitiva que o nosso coração anseia, que é a visão de Deus. Nós fomos criados para ver a face do Senhor. E o nosso coração não pode encontrar paz, repouso e serenidade enquanto nós não vermos aquele a quem nós amamos, aquele para o qual nós fomos criados, aquele que é a meta para a qual nós existimos e caminhamos, Deus. Deus é aquele que nos atrai, que nos chama a si. Ele é a suma verdade, Ele é a suma beleza, Ele é a suma bondade. Não há nada mais desejável ao nosso coração do que ver a Deus face a face. Não há nada mais delicioso ao nosso coração do que contemplar aquele para o qual nós fomos criados. E por isso o nosso coração, nessa peregrinação terrestre, na penumbra da fé, da esperança e da caridade, busca constantemente a Deus. Às vezes, nós nos extraviamos e buscamos a Deus nas criaturas. Buscamos consolação na riqueza, buscamos consolação nos prazeres, buscamos consolação numa vida mundana, buscamos consolação naquilo que nós, muitas vezes, temos consciência que desagrada a Deus, mas esse desejo de consolação, esse desejo de felicidade, esse desejo de alegria, de amor profundo que nós temos no nosso coração, ele só pode ser correspondido pela contemplação de Deus, que os santos já a têm. Os santos estão mergulhados em Deus, banhados na glória da divindade. Eles estão divinizados como filhos e filhas de Deus. E por isso é que eles intercedem por nós, para que nós aqui na terra peregrinemos em direção à salvação. Para nós que somos igreja peregrina, enquanto nós trilhamos no nosso caminho nesse mundo em direção a Deus, nós vamos fazendo muitas opções. Nós temos muitas opções, vamos fazendo muitas escolhas para praticar aquilo que Deus nos pede, que está de acordo com a sua vontade, que são as virtudes, e também muitas vezes nos desviamos daquilo que Deus nos pede e praticamos aquilo que são atos maus, os pecados.
A liturgia de hoje nos ensina algo muito importante, que cada escolha, cada decisão da criatura humana, minha e sua, ela deixa como que uma marca impressa nos nossos corações, nas nossas almas. A cada ato bom que eu pratico, vai se tornando cada vez mais fácil praticar o bem. Se eu sou generoso uma vez, é mais difícil, uma segunda, uma terceira, uma quarta, mas com o passar do tempo, pela repetição livre desses atos bons, eu vou me tornando cada vez mais generoso, e ser generoso vai se tornando algo fácil. Assim, todas as virtudes são atos bons que nós vamos praticando e vão deixando em nós uma facilidade para fazer aquilo que é bom e agrada a Deus e que nos traz felicidade. Mas da mesma forma que nós criamos hábitos bons, virtuosos, nós também, pela repetição de atos maus, atos que não estão muito conforme a vontade de Deus, vão criando dentro de nós uma disposição para praticá-los cada vez mais profundamente e cada vez com menos liberdade, que são os vícios, que são os pecados. Eles também deixam marca em cada um de nós. Tanto os pecados mortais, como os pecados que nós chamamos veniais, um mau pensamento, uma fofoca, um comentário indevido, uma impaciência, uma raiva de alguém que nos desagrada, um mau humor cultivado, uma vida sensual, um olhar desviado das coisas boas e que se lança de forma indevida sobre as pessoas e as coisas, uma ganância, um desejo de possuir que vai crescendo e tomando o coração. Esses atos também deixam marcas em nós. Por isso que o Senhor, na sua misericórdia, para nos socorrer no caminho da vida, Ele nos deu a graça do sacramento da confissão. Pelo sacramento da confissão, o próprio sangue do Cordeiro divino, Cristo, é aplicado às nossas almas para nos purificar dos nossos pecados. Quando nós nos damos conta que há pecado no nosso coração, na nossa vida, em nossa consciência, procuramos a Deus, nos convertemos, pedimos o seu perdão e recebemos pelo sacramento da confissão. Ali na absolvição sacramental que recebemos, acontece algo extraordinário. Deus, pelos méritos da paixão de Cristo nosso Senhor, perdoa os nossos pecados, a culpa e a pena eterna, que seria a condenação eterna das nossas almas, caso morrêssemos. Mas resta dentro de nós um resquício do pecado, que nós chamamos de pena temporal, uma certa inclinação para voltar a cometer os mesmos pecados que pedimos perdão a Deus, uma certa dificuldade de fazer bem aquilo que nós praticamos como mal. Ora, essas penas temporais, se forem acumuladas ao longo da nossa vida, quando chega a hora definitiva de nos encontrarmos com Deus, no juízo particular, logo após o mistério da nossa morte, diante do Senhor, nós comparecemos naquilo que as Escrituras chamam de o tribunal de Cristo, que não é outra coisa senão a nossa vida diante da vida santa, justa, pura e amorosa de Cristo. Quando nós somos colocados na luz da vida do Senhor, acontece o nosso julgamento. A alma, após a sua morte, todos os seres humanos, todas as almas, de todos os povos, línguas e nações, têm que comparecer diante de Cristo, porque Ele é o juiz dos vivos e dos mortos, Ele é o Senhor da vida e o Senhor da morte. E por isso todos aqueles que comparecem diante do Senhor vão ser julgados à luz da vida de Cristo, pelos seus pensamentos, pelas suas palavras, pelas suas ações, pelos seus sentimentos. Aqueles que, diante do Senhor, se encontram incapazes de viver a graça, aqueles que vão à presença do Senhor, sem ter levado no seu coração esse dom da caridade divina, do Espírito Santo, que foi derramado nos nossos corações pelo batismo, e que nós recuperamos pela confissão, a essas almas existe a separação eterna de Deus, aquilo que nós chamamos de inferno. O inferno é uma possibilidade, o inferno é real, e certamente o inferno não está vazio, pelo contrário, porque existe uma possibilidade terrível de a criatura humana se recusar a amar a Deus, se recusar a se entregar a Deus, e essa possibilidade, diante da vida do Senhor, que nos é dado no juízo particular, pode manifestar que nós estamos separados de Deus. Mas uma outra possibilidade, a feliz possibilidade,
é que quando nós nos vemos diante da vida de Cristo, uns com alegria, porque guardaram com fé, com esperança, com uma luta constante, o dom da caridade, da graça santificante nas suas almas, da própria vida divina que foi dada no batismo, que é recuperada pela confissão. Muitos homens e mulheres são acolhidos plenamente na visão de Deus no paraíso, junto dos santos. Podem ver a Deus face a face, podem encontrar a felicidade plena em Deus. Mas alguns, quando também se colocam diante de Cristo, embora possam ser acolhidos junto do Senhor, descobrem que ainda dentro de si há muitas coisas que não foram purificadas, há muitas más inclinações que não foram corrigidas, há muitos maus hábitos que, embora se tenha pedido perdão e sido perdoados no sacramento da confissão, ainda mantém uma certa raiz dentro do coração e da alma. Para esses, a misericórdia de Deus concede um tempo de purificação, que é o que a nossa fé católica nos ensina como o purgatório. O purgatório é para aqueles que foram salvos, para aqueles que terão a alegria de ver Deus face a face. Mas a alma do homem, diante de Deus, ela está nua, ela não tem onde se ocultar, ela não tem onde se esconder, ela está diante do olhar de Deus, que é puro e santo. E nada que seja imperfeito, nada que seja impuro, nada que seja deficiente pode entrar na comunhão de Deus. E por isso então se faz necessário uma purificação interior, que é o que nós chamamos de purgatório. Uma purificação de amor, dolorosa, porque a alma sabe que foi criada para Deus. Agora ela não tem nada mais que se apegar. Ela não pode se apegar mais ao dinheiro, não pode se apegar à comida, não pode se apegar aos prazeres impuros, não pode se apegar aos membros da família. Ela está sozinha diante de Deus e se vê como de fato é. Da forma como ela está, ela se vê diante de Deus. E por isso a própria alma deseja ser purificada por Cristo. Ela deseja ser purificada para entrar na presença de Deus, que é santo. E por isso as almas dos nossos irmãos e irmãs que estão no purgatório passam por essa longa e dolorosa purificação de amor. Desejam a Deus, mas ainda não o possuem. Lançam-se para Deus, mas se veem indignas de estar na presença do Senhor. Meus queridos, nós que aqui ainda estamos e peregrinamos, temos a graça de praticar um grande ato de caridade quando oferecemos sufrágios pelas almas dos nossos irmãos que estão no purgatório. Porque aquelas almas que lá estão, elas estão num estado de completa passividade. Elas não podem mais merecer nada diante de Deus. Elas não podem mais fazer penitência, não podem jejuar, não podem fazer abstinência, não podem se confessar, não podem mais suportar os sofrimentos que essa vida traz. Elas não têm mais essa possibilidade. O sofrimento é absolutamente passivo. E por isso a igreja nos ensina que, nesse dia que nós comemoramos os fiéis defuntos, toda a igreja da terra é convidada a oferecer com amor, com misericórdia, sufrágio pelas almas dos fiéis que estão no purgatório. A celebração da Santa Missa, em primeiro lugar, as orações, o Santo Terço, uma penitência, uma indulgência que nós adquirimos e aplicamos às almas, é um ato de caridade com os nossos irmãos, para que eles se purifiquem e entrem na presença de Deus. Também nós, que aqui estamos, queira Deus que todos aqui e cada um de nós, quando chegar a hora da nossa morte, possamos passar pelo juízo particular e entrar na vida eterna plenamente para ver Deus face a face. Mas talvez se nós agora olharmos o nosso coração com sinceridade, a começar por mim, nós vamos ver que ainda existe em nós muita imperfeição, muitos maus hábitos, talvez não pecados ainda, mas muitas inclinações, impaciência, sensualidade, um pensamento distorcido, uma certa rebeldia, uma certa teimosia. Existe dentro de nós ainda uma inclinação para o pecado, e que às vezes se manifesta e nós dizemos, pequei, ou mortalmente, infelizmente, ou venialmente, mas pequei, falei o que não devia, fiquei impaciente, fiz alguma coisa que eu sei que não agrada muito a Deus. Por isso nós também precisamos nos purificar. E agora, à luz da palavra de Deus, nós podemos nos purificar desde agora, desde esse mundo. Se nós realmente amamos a Deus e desejamos amá-lo com todo o nosso coração,
com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e nossa força. Hoje, amanhã e depois, o curso dessa vida neste mundo, na nossa vida mortal neste mundo, é o tempo de nos purificar. Porque o que nós não purificamos aqui, nós teremos que purificar lá, no purgatório, se chegarmos nele com a misericórdia de Deus. Por isso, meus queridos, a igreja nos convida, e nos convidava ontem, à santidade. A santidade é, eu amo a Deus e quero ver a Deus. E para isso eu preciso me purificar dos pecados que cometo. Muitas pessoas costumam se confessar com frequência, com piedade, com devoção, mas às vezes cometem um certo equívoco. Eu vou até o sacerdote, acuso os meus pecados, recebo a absolvição e uma penitência de rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, enfim, uma penitência que o sacerdote me impõe. E muitas pessoas voltam para casa pensando, graças a Deus, estou com meus pecados perdoados. Sim, a pena é eterna, mas a pena temporal, ela não é apagada pura e simplesmente com uma Ave Maria ou um Pai Nosso, que é importante. A partir de cada confissão eu tenho que me decidir, eu quero ser santo, eu quero amar mais o Senhor, eu quero me converter. Esses pecados que eu cometi, eu não quero cometê-los mais. Eu quero estar mais próximo de Deus. E aí se começa uma vida penitente, uma vida humilde, uma vida que suporta as dificuldades que a vida nos oferece, os sofrimentos, um calor, o frio, uma pessoa que nos incomoda, uma palavra que nos desagrada, uma injustiça que é feita contra nós, uma calúnia que é feita, um trato difícil dentro de casa. Esses acontecimentos da vida servem para purificar a pena temporal que nós adquirimos pelos nossos pecados, para que o nosso tempo no purgatório diminua. Por isso, se nós estamos com os olhos voltados para Deus e desejamos uma vida santa, nós mesmos começamos a buscar a santidade aqui e manifestamos a nossa caridade e rezamos também pelas almas do purgatório, porque talvez lá um dia também nós estaremos. E se nós rezamos pelas almas do purgatório hoje, Deus, na sua misericórdia, dará alguém para rezar pela nossa amanhã. Por isso, meus queridos, a doutrina do purgatório é fundamental para nós católicos. Há um grande obstáculo na fé, na necessidade de praticar a caridade com as almas do purgatório, porque muitos hoje em dia têm uma mania de canonizar as pessoas logo que morrem. Essa pessoa era tão boa, tão maravilhosa, era uma pessoa fantástica, já deve estar no céu rezando por nós. Calma lá. Quem canoniza é a igreja. Quando nós canonizamos uma pessoa logo após a sua morte, nós muitas vezes estamos sim reconhecendo a bondade dessa pessoa, mas estamos fechando as portas da caridade cristã para com ela, porque talvez ela ainda precise se purificar. Então o correto pensamento católico é, essa pessoa era boa, era um fiel católico, amava a Deus e procurava servi-lo, tinha suas imperfeições. Agora ele morreu, foi ao encontro do Senhor. O que nós, seus familiares, amigos, que o amamos, que sentimos falta e saudade dele, devemos fazer? Rezar pela sua purificação, para que ele entre no céu, se ele estiver no purgatório, oferecendo missas, oferecendo o Santo Terço, oferecendo uma penitência, fazendo visita ao túmulo e rezando diante dos restos mortais pelaquela alma. Esta é a fé católica. Esse é o modo concreto de viver a caridade que nos une, pedindo aos santos que intercedam por essas almas. Por isso, meus queridos, vamos pedir ao Senhor e aos seus santos que intercedam por nós, para que nós desejemos a santidade e desde esse mundo procuremos nos purificar. E na caridade possamos também oferecer sufrágios pelas almas dos nossos irmãos. Todos nós aqui temos parentes, amigos, familiares, pessoas queridas que já partiram desse mundo. Talvez muitos deles já estão no purgatório, ou estão no purgatório. Muitos podem ter entrado na vida eterna. Mas nós, com muita humildade e simplicidade de coração, devemos aproveitar a celebração dessa Santa Missa para rezar por todos. Pedir a Deus que tenha misericórdia. Se já estiverem no céu, os santos do céu não precisam de que nós rezemos por eles. Mas Deus vai utilizar-se da nossa oração por aqueles que precisam. Mas se eles estiverem no purgatório, certamente a nossa oração será muito agradável ao coração de Deus para a purificação desses nossos irmãos. Porque todos nós estamos caminhando para uma mesma finalidade: entrar na vida eterna, entrar na Jerusalém celeste, ver Deus face a face. Então vamos elevar os nossos corações
e os nossos pensamentos para Deus. Ele é a nossa meta. E vamos pedir que o Senhor nos ajude a estar muito próximos no coração dos santos e das almas do purgatório, que são nossos irmãos, que nos amam e que também são amados por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.